Neste vídeo vamos ver o novo sistema para definir soluções de vãos envidraçados no Dentero. Para acedermos à janela das soluções, escolhemos outra solução aqui na listagem, ou então premimos o botão Ver soluções aqui em baixo. A grande novidade é a possibilidade de especificar soluções com vãos múltiplos e de especificar que o cálculo da solução é para ser efetuado de acordo com a norma 10.077, parte 1. Neste quadro aqui à esquerda temos as soluções que estão guardadas na base de dados do programa. Podemos selecionar estas soluções e alterar diretamente os seus dados aqui nestes quadros. Para aplicarmos estas alterações à base de dados, premimos o botão Aplicar e os dados da solução são atualizados diretamente na base de dados. Podemos ainda inserir qualquer solução em edição na base de dados do programa, premindo aqui este botão de inserção. Teremos então que escolher em que grupo vamos introduzir a solução, o seu nome e o código comum pelo qual irá ser conhecido. Para copiarmos uma solução da base de dados do programa para o projeto, selecionamos a solução pretendida e premimos este botão para copiar a solução. Ela é então introduzida no projeto com o código comum pelo qual é conhecida na base de dados. No caso de possuirmos alguma solução do projeto selecionada e efetuarmos a cópia, então é-nos dada a opção de adicionar a solução da base de dados como uma nova solução no projeto, adicionar a solução como um novo vão à solução do projeto selecionada, ou então para substituir o vão da solução do projeto pela solução da base de dados. Vamos aqui adicionar como um novo vão à solução do projeto, aceitamos e podemos ver então que temos agora uma situação com uma janela com dois vãos. Premimos Aplicar. No caso de querermos copiar uma solução do projeto para a base de dados, selecionamos a solução que queremos copiar, premimos este botão e então é-nos pedida o grupo, o nome e o código comum pelo qual queremos introduzir a solução na base de dados do programa. Se tivermos uma solução do projeto com múltiplos vãos e quisermos copiar para a base de dados do programa, é-nos mostrada uma mensagem de erro, pois a base de dados do programa não aceita soluções com múltiplos vãos. Teremos então que escolher primeiro qual o vão que queremos copiar e então já podemos copiar a solução do vão selecionado para a base de dados do programa. Temos aqui o painel dos caixilhos que existem no programa. Selecionamos o material do caixilho pretendido, imaginemos de metal, e depois selecionamos o caixilho pretendido. Após selecionar o caixilho, podemos copiar para o projeto. Podemos introduzir no projeto como uma nova solução, adicionar como novo vão à solução que está selecionada, ou então substituir o caixilho no vão selecionado da solução. Neste caso temos o vão 2 selecionado. Se escolhermos substituir o caixilho,
então o caixilho do vão 2 passa a ser o caixilho sem quadrícula em metal. Vamos aplicar a alteração. Temos de ter aqui atenção um problema que pode ocorrer, que se inserirmos o caixilho como uma nova solução ao projeto, podemos ver que o caixilho está definido na solução, mas o vidro não está definido. Se tentarmos fechar esta janela, agora da definição das soluções, aparece-nos uma mensagem de erro a dizer que esta solução não possui um vidro definido. Se continuarmos, esta solução será eliminada do projeto. Para isso não acontecer, teremos então que definir o vidro desta solução. Para isso, escolhemos aqui um dos vidros da base de dados, poderá ser este, e vamos substituir o vidro do vão selecionado. Temos então a nossa solução já com o vidro definido. Vamos aplicar. Analogamente aos caixilhos, podemos inserir um vidro como uma nova solução no projeto, adicionar como um novo vão à solução selecionada, ou então substituir o vidro do vão selecionado na solução. Aqui podemos eliminar o vidro selecionado, adicionar um novo vidro ou editar o vidro. Para criar um novo vidro, aconselhamos sempre a partir da edição de um vidro existente, pois isto simplifica o processo. Escolhemos qual o novo vidro que queremos adicionar. Escolhemos aqui o U para este vidro, o respectivo G, e a massa não é importante, e o tipo de vidro. Se premirmos adicionar, vamos introduzir um novo vidro. Se premirmos aplicar, vamos alterar o vidro em edição, que não é o que queremos adicionar como um novo. Podemos ver então que temos o novo vidro introduzido na base de dados do programa. Aqui neste quadro temos as soluções que estão disponíveis no projeto. Podemos alterar aqui o código da solução. Podemos eliminar uma solução. Aqui eliminamos a solução. No caso da solução possuir janelas definidas com essa solução, não é possível eliminar a solução. Primeiro temos que alterar a atribuição da solução às janelas. Podemos criar uma nova solução. Temos de ter atenção que esta solução fica sem caixilho nem vidro definidos. Teríamos que introduzir um caixilho e um vidro aqui desta tabela, ou então mesmo além da solução da base de dados. Por exemplo, vamos substituir o vão selecionado, e então o vão desta solução foi substituído pelo vão que estava ali selecionado na base de dados. Aplicar. Podemos copiar uma solução existente. Então duplicamos a solução tipo 1. No caso de possuirmos aqui uma solução em edição, podemos introduzi-la no projeto através deste botão, segundo o qual podemos então substituir uma solução existente ou então adicionar como nova solução.
Então temos uma nova solução no projeto. Neste quadro temos os vãos que fazem parte da solução selecionada. Normalmente apenas possuímos um vão, mas podemos adicionar novos vãos, quer pelos métodos que já vimos anteriormente, quer premindo aqui o botão adicionar. Temos que ter atenção que este botão adiciona uma solução sem caixilho nem vidro definido, portanto deveríamos então especificar qual caixilho e o vidro para o novo vão da solução. Quando possuímos diversos vãos, também podemos alterar a ordem dos mesmos, trocando o vão 1 com o vão 2. E, no caso, imaginemos de ter mais um vão, podemos alterar esta ordem como quisermos. Para eliminar um dos vãos, premimos aqui, eliminamos o vão e a respectiva caixa de ar. Para editar a espessura da caixa de ar, podemos especificar diretamente este valor. Neste quadro podemos também alterar diretamente alguns dados do caixilho e do vão. Temos aqui o coeficiente de transmissão térmica do caixilho, o coeficiente de transmissão térmica do vidro, que podem ser alterados diretamente. O FG, o G do vidro e a emissividade também podem ser alteradas aqui diretamente. O valor do UF, do UG e da emissividade apenas são utilizados para o cálculo pela norma ISO 10077 parte 1. Além disso, a emissividade só se aplica se o vidro for um vidro duplo. Um vidro simples não tem significado a emissividade no cálculo. A descrição corresponde à descrição da solução no caso de possuirmos uma solução simples ou no caso da opção dados do vão selecionado estar selecionada. Neste caso estamos a editar a descrição do vão 2. No caso de possuirmos os dados globais da solução selecionados, então a descrição corresponde à descrição global da solução e estamos a editar esta descrição global. No caso da solução não ser para calcular pela norma, devemos especificar aqui os coeficientes de transmissão térmica da mesma para as diversas situações de oclusão noturna. Este vão, como foi criado de novo, não se foi copiado da base de dados, inicia sempre com todos os coeficientes de transmissão térmica iguais a 5 e temos que então os alterar. Esta solução, como já veio da base de dados, já possui alguns coeficientes de transmissão térmica definidos de base que podem ser utilizados. Em alternativa a especificar os coeficientes para todas as situações de oclusão noturna, podemos especificar apenas um valor e então é este valor que vai ser utilizado em qualquer uma das situações. No caso da solução possuir diversos vãos, podemos especificar que o resultado dos coeficientes de transmissão é calculado automaticamente através dos dados de cada um dos vãos, ou seja, selecionando aqui dados globais da solução, não podemos editar os dados dos coeficientes de transmissão térmica, porque estes estão a ser calculados automaticamente através dos resultados de cada um dos vãos, ou então podemos especificar diretamente os valores como se apenas de um vão se tratasse. Podemos definir para cada um
uma das situações de oclusão noturna, ou então definir um único valor do WDN para todas estas situações. Caso se pretenda que o cálculo seja de acordo com a norma ISO 10077 parte 1, selecionamos aqui este campo e aparece um novo quadro no qual temos apenas que definir o tipo de distanciador entre vidros. Vamos aqui escolher os dados do vão selecionado, temos o vão 1 selecionado e o tipo de distanciador entre vidros deste vão está definido como sendo metálico. Neste segundo vão podemos ver como se trata de um vidro simples, então não existe distanciador entre vidros e então não temos dado nenhum a introduzir. Todos estes dados neste quadro servem apenas para o utilizador ter uma noção dos valores do UW e do UWDN da solução. Neste caso estou a mostrar os resultados do vão 2, depois temos os dados do vão selecionado, podemos mostrar os dados globais da solução. Para mais informações sobre o cálculo através da norma, podemos aceder aqui a uma janela de ajuda, onde é especificada quais são as fórmulas e as simplificações assumidas na aplicação da norma. Aqui no final temos os dados do GVI, que é o fator solar do vidro para uma incidência normal ao vão. Quando possuímos vãos múltiplos, o valor aqui representado corresponde à multiplicação dos fatores individuais de cada um dos vidros. Salientamos que no cálculo, com vãos múltiplos, cada um dos fatores solares dos vãos individuais será posteriormente afetado pelo FWI, pelo FWV, correspondente a cada um dos vidros. Temos aqui também o fator solar do vão, que quando possuímos vãos múltiplos, este valor corresponde ao menor dos valores dos fatores solares de cada um dos vãos independentes. Vamos aqui aplicar esta solução e fechamos a janela das soluções. Ao introduzirmos as janelas no processo, no caso de existir alguma solução calculada de acordo com a norma, podemos especificar para simplificar que queremos considerar sempre o número de vidros por janela constante. Neste caso, como podemos ver, todas as janelas estão a ser calculadas como tendo 2 vidros. Podíamos especificar que para cada uma delas queríamos definir o correspondente número de vidros. Note-se que uma janela com 2 folhas e um vidro por folha corresponde, em termos de cálculo, a 2 vidros. Lembramos ainda que o valor do número de vidros apenas é utilizado no cálculo de uma solução pela norma e que possua vidros duplos. Se a solução atribuída não for calculada através da norma ou só possuir vidros duplos, então este número de vidros não é utilizado no cálculo e pode-se introduzir o valor que se quiser. No caso da solução possuir vãos múltiplos, este número de vidros é o número de vidros por cada vão da solução e não o total de vidros do somatório de todos os vãos daquela janela. O cálculo das proteções solares, de acordo com a norma, podemos ver que agora todos os vãos que estão na base de dados possuem um ΔR definido. Podemos ainda ver que o tipo de oclusão noturna está agora de acordo com a norma 10.077 parte 1, que possui 5 níveis e não os 3 que estão definidos no ITS 50. Ao escolhermos cada um destes escalões, é mostrado aqui em baixo a que escalão corresponde
esta seleção de acordo com o ITE 50. Segundo a norma, estes escalões limites com permeabilidade muito elevada e com permeabilidade muito baixa apenas devem ser utilizados no caso de haver alguma informação por parte do fabricante da proteção. Podemos ainda reparar que fazemos aqui menção à norma europeia 13.125, isto porque a 10.077 parte 1 apenas faz menção ao cálculo das proteções exteriores. Para calcularmos as proteções interiores temos que utilizar a norma 13.125. Ao editarmos uma proteção, podemos ver que agora aqui em baixo temos que especificar o tipo de proteção solar equivalente, que são os tipos que vêm definidos na norma. Se tivermos dados de um fabricante, normalmente esses dados vêm em termos do RSH ou então diretamente do ΔR, que devemos especificar diretamente e não tem em consideração o tipo de oclusão, ou seja, a permeabilidade da proteção. No caso de a proteção não possuir resistência térmica, devemos especificar aqui o tipo de oclusão como sem dispositivo e então podemos ver que temos um ΔR igual a 0, ou seja, não possui nenhuma influência no cálculo do WDN da janela. Será isto então a aplicação da norma no Denterm. Terminamos aqui este vídeo, esperamos que tenha sido útil. Muito obrigado.